Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Vamos ter agora uma aulinha de geografia. Nessa aulinha de hoje nós vamos lembrar tudo que a gente conversou sobre a unidade 2, que é a unidade que a gente fala de famílias, e a gente fala especificamente de famílias pelo mundo, né? Esses hábitos das famílias ao redor do mundo, comemorações, alimentação, costumes. Então, a gente vai trocar agora uma ideia sobre isso que a gente conversou nesses últimos dias. Então, meus amores, a primeira coisa que nós conversamos quando entramos nessa unidade de famílias é que a gente observou aqui, logo na primeira página, que cada lugar no mundo é diferente, né? Tem condições diferentes, condições climáticas, culturais, tudo é diferente. E nós definimos que o lugar onde a gente vive, o ambiente onde a gente vive, influencia os hábitos dessas famílias. É claro que influencia, porque as necessidades se tornam diferentes. Quando a gente começou a conversar, a gente observou que cada família tinha aí os seus costumes, dependendo do lugar onde ela vivia. E dependendo do lugar onde ela vivia, esses costumes seriam muito diferentes, né? Porque cada lugar tem as suas datas comemorativas, tem as seus costumes mesmo, sua cultura. Então, olha lá, vou lembrar aqui vocês de quando nós falamos de algumas datas comemorativas, algumas comemorações que nós nos reunimos em família para comemorar, para celebrar. Então, olha lá. Falamos sobre ação de graças, a semelhança da ação de graças com o Natal, sobre o Ano Novo Chinês, que a gente também comemora o Ano Novo, mas de uma forma bem diferente, sempre numa data específica, e lá na China eles comemoram em uma data diferente a cada ano. Então, quando a gente falou sobre comemorações em família, a gente observou que realmente o lugar onde essas famílias estão, o lugar onde a nossa família vive, ela interfere totalmente aí nos nossos hábitos, nas nossas comemorações, né? Cada lugar é de um jeitinho. Se eu tô aqui no Brasil com a minha família, nós vamos comemorar no nosso calendário normal, como nós comemoramos, né? Mas quando a gente for para outro lugar, nesses outros lugares, em outros países, de outras culturas, de culturas diferentes, vão haver comemorações diferentes que as famílias desses lugares comemoram. Nós costumamos celebrar juntos, geralmente aniversário, Natal, Ano Novo, né? São datas que a gente comemora sempre junto com a nossa família, que a gente chama os nossos familiares, os nossos parentes para participar, porque são momentos importantes, comuns aqui no lugar onde a gente mora. Outras famílias comemoram datas diferentes porque elas são importantes nos lugares onde elas vivem. Dentro dessas comemorações, uma das grandes diferenças que a gente pode ver é a alimentação, né? A gente até conversou sobre isso, falou sobre algumas comidas bem diferentes que algumas famílias comem nessas comemorações ou na rotina mesmo delas em outros lugares pelo mundo, né? Falamos sobre a nossa alimentação, que é sempre importante a gente estar comendo coisas saudáveis, tudo aquilo que a nossa família, nossos pais dizem pra gente comer, é porque é pro nosso bem, é porque é pra nos manter saudáveis. Falamos sobre um prato típico que a gente tem aqui no Brasil, né? Tá geralmente nas nossas refeições, no nosso jantar, no nosso almoço, que é o arroz e o feijão. Tem lugares que eles não se alimentam com arroz e feijão. E por que nós nos alimentamos sempre desse alimento, geralmente, né? É muito comum no lugar onde a gente vive. Porque a nossa terra, o lugar onde a gente vive, aqui é comum ser plantado esse tipo de alimento. A gente disse que na China, por exemplo, lá eles têm grandes criações de peixes, então eles se alimentam muito de peixe fresco. Em cada lugar pelo mundo tem aí a sua criação, a sua plantação de alimentos, e ela é diferente por conta da temperatura, por conta dos costumes. Então a alimentação se torna bem diferente entre as famílias de cada lugar do mundo. Ainda falando sobre o ambiente influenciar os hábitos das famílias, a gente falou também sobre a forma de vestir, né? Imagine só que nos lugares mais frios, onde geralmente tem muita neve, muito gelo, se imagina se as pessoas utilizassem as roupas que a gente utiliza aqui no Brasil, que é um lugar tão quente, né? Imagina só, essas pessoas certamente
adoeceriam, né? Porque a gente precisa estar agasalhado em lugares mais frios, assim como a gente precisa se vestir de forma mais fresca em ambientes mais quentes. Então essas famílias, elas se vestem assim, porque elas preferem, sim, pode ser, mas porque o ambiente, ele acaba fazendo com que as famílias precisem se vestir dessa forma para se proteger. Então aqui no Brasil nós estamos acostumados a vestir roupinhas frescas, porque é um lugar muito quente. Em outros lugares eles têm costumes de vestir coisas roupas um pouco mais agasalhadas, porque são lugares muito frios. Isso é normal, cada lugar do mundo tem a sua variação de temperatura e as famílias precisam se adaptar a essas variações. Eu vou deixar para vocês um exercício sobre esse assunto aqui na plataforma. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me chamar, que eu tô aqui disponível para falar com vocês. É só acessarem lá pelo link. Se não conseguirem acessar, me deixa um comentário aqui no post dessa atividade que eu verifico se tem algum problema e volto a chamar vocês lá, tá bem? Um beijo muito grande, até a próxima!